Olá, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é de suma importância. Ele sempre foi importante, mas nos tempos modernos ele vai ter uma conotação mais positiva, mais imprescindível, mais necessário, que é entender, conhecer a diversidade, a tolerância e as minorias sociais. Sem esses temas, é impossível pensar no mundo, numa sociedade sem harmonia. É impossível não pensar, tá? Em democracia. É impossível não pensar em boa convivência. Feito? Então vamos lá. Gente, o que é preconceito? Né? O primeiro conceito que vem, né, à nossa mente, à nossa aula de hoje, é que o preconceito é um julgamento ou opinião preconcebida que geralmente se baseia em informações limitadas sobre um grupo de pessoas. Bom, no início de nossa caminhada no nosso curso, eu expliquei para vocês o que era ideologia. Eu dizia o seguinte, que ideologia é uma ideia, né, nunca totalmente verdadeira, sobre um determinado tema, e ali está contido várias aberrações, que fazem parecer verdades, mas não são. Em relação às pessoas, tá? E outras coisas, a palavra preconceito, que ela é mais ou menos característica, tá? Da ideologia. Porque o preconceito, ele sugere ideias, ele sugere observações que nem sempre são vividas, que nem sempre são realmente conhecidas. Aí eu tenho ideias anteriores de algo que eu mal conheço, muitas vezes só ouvi falar. Então, o preconceito está baseado em informações limitadas sobre um grupo de pessoas. E isso quando eu olho para quê? Para a sociedade, para a convivência entre as pessoas. Qual é a origem do preconceito? O preconceito, ele está ligado diretamente, tá, a um momento histórico e nas alterações que acontecem nela. O que eu quero dizer? Que muitas vezes a sociedade, por exemplo, de um século atrás não é a mesma de hoje. Então, por exemplo, conceitos que existiam naquela época e sofreram preconceitos, hoje, possivelmente, não existe mais. Perfeito? Normais. Por exemplo, um século atrás, se eu falasse em mulher comandando alguma coisa, meu Deus do céu, naquela época já falariam, nossa, o que é isso? Mulher? Mulher não dá conta dessas coisas, mulheres são incompetentes, mulher dá conta de cuidar da casa. No século XXI ainda existe pessoas que dizem isso, mas não é mais o conceito determinante. Então o preconceito, 100 anos atrás, é infinitamente maior do que hoje contra a mulher. Então, cada época eu vou ter um conceito, em outra época esse conceito pode mudar. Eu dei um exemplo aqui do preconceito para a mulher, que ele era muito, muito forte no passado, ele continua forte hoje, mas não na mesma intensidade de antes. E a tendência dos próximos séculos é que esse preconceito contra a mulher caia de vez. E aí possa se enxergar que não há diferenças entre homens e mulheres. Segundo ponto. A imposição da cultura. Criar-se um padrão. Não é isso? Então, assim, se a pessoa não está enquadrada naquele padrão social, ela sofre o quê? Discriminação e muitas vezes violência. Que seja física, que seja moral. Vamos para um exemplo, né? Claro, passamos de conta que nós vivemos em um país chamado Arábia Saudita. Então, eu vou continuar com o exemplo em relação às mulheres. Na Arábia Saudita, as mulheres praticamente não podem quase nada. Né? Tem um estudo limitado, sim. Né? Tem uma vestimenta limitada.
Né? Por quê? Porque é uma imposição cultural. Agora imagine você, né? Uma mulher de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Brasil, chegando na Arábia Saudita com a roupa que você usa normalmente no seu dia a dia. Vão olhar para vocês com um olhar de, nossa, desavergonhadas. Isso é um modo de agir, de se vestir. Né? Entendam, né? Como isso é complexo. Como isso é complexo. Então, gente, ó, um determinado padrão, se ele não é seguido, tá? A pessoa vai sofrer o quê? Violência e preconceitos. Olha no próprio meio de vocês. Se chegar alguém vestido com a roupa assim, que você desconhece, que você acha estranha, você vai começar a olhar estranho e vai falar. Tá vendo? É raiz do preconceito. Agora, gente, as relações de poder, né? Se existe um grupo que tem um poder político e econômico, ele determina. E tudo que foge dessa esfera é considerado o quê? Tá? Inferior. Né? Então, o que uma elite diz que é o correto, acaba virando padrão de uma sociedade. Vamos olhar a sociedade brasileira? Como até nós, pessoas pobres, eu sou, né? Vocês é outro caso, né? Até as pessoas pobres têm preconceito contra pobres. Por quê? Porque criou-se um padrão na esfera da elite brasileira, não é isso? Vamos falar que a elite são as pessoas ricas, ou a classe média alta, que cria um padrão. Tá? E o que é o padrão, então? Vestir-se numa determinada roupa, frequentar determinados lugares, ter um determinado consumo. E quem foge dessa tendência recebe um selo de pobre, inferior, gentalha, brega, feio. Né? Então, gente, essas relações preconceituosas, elas podem gerar anomalias sociais. Estigmatização, preconceitos diversos, discriminação, não é isso? E a violência. Mas olha só, o que se chama de minoria, afinal de contas? Quem são essas minorias? Minoria aqui não quer dizer a pouca gente, significa, gente, as pessoas que estão sobre o peso, tá, da determinação de uma determinada parte da sociedade. Né? Quando eu falo assim, pobres, todo mundo sabe que a maior parte das pessoas são pobres. Mas em sociologia, elas são chamadas de minorias. Por quê? Porque elas estão à margem da sociedade. Tá? Então, gente, ó, o preconceito sempre vai partir da premissa que existe um ser ideal. Agora, gente, o que o brasileiro vê como ser ideal? Tá? Lembrando que esse ser ideal, gente, ele vai determinar, e quem foge dele são as minorias. Então, olha só, estudos sociológicos, quando comparados, mostram que o brasileiro tem certas preferências. Tá? Apesar de dizer que o Brasil é o país da tolerância, da diversidade, mas o brasileiro vê como ideal, tá? Primeiro, homem. Opa! Cadê as mulheres? Homem branco. Opa! Cadê os homens negros, orientais, etc e tal? Heterossexual. Cadê os homens gays? Cristão e rico. Portanto, o que é o padrão da sociedade brasileira que ela considera ideal? Ser homem, ser branco, heterossexual, cristão e rico. Portanto, quem foge dessas premissas se torna minoria em um grau ou outro de preconceito. Gente, agora olha só. Brasil é o país da diversidade. Brasil é o país da mistura racial, não é? Vamos começar a entender um pouquinho mais o Brasil? O Brasil é muito mais o que se fala do que ele é de fato. Recentemente houve uma pesquisa de que dizia o seguinte, que as mulheres brasileiras que fazem inseminação artificial, elas procuram, tá? Fazem inseminação na
Europa e nos Estados Unidos. E tem um padrão, tá? O esperma precisa ser de um homem, adivinha? Branco, heterossexual, olhos claros, cabelos claros. Gente, vocês estão vendo aí? O país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ele tem um ideal que foge a essa canção tão bonita de Jorge Benjor, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus. Como é que um país tropical, gente, é mais bonito ter a pele clara, os olhos claros, o cabelo claro? E realmente são muito bonitos. Mas bonito também, gente, são os outros tipos. Entenderam aí? O que é o tipo ideal? Né? Ou seja, isso é que vai caracterizar os padrões. Olha essa frase do artista americano, né? O cantor americano Eminem. Eu não me importo se você é negro, branco, hétero, bissexual, gay, lésbica, baixo, alto, gordo, magro, rico ou pobre. Se você for gentil comigo, eu serei gentil com você. Simples assim. Portanto, ele aqui nas frases dele, você percebe que ele julga o quê? O caráter das pessoas, não as pessoas em si. No seu componente físico. Não é isso? Gente, vamos entender os efeitos do preconceito, né? Gente, primeiramente, a estigmatização, né? Estigma é uma construção social que representa uma marca a qual atribui o seu portador um status desvalorizado em relação aos outros membros da sociedade. Rico, pobre. Você é branco, loiro, olhos claros, bonito. Você é negão, você é feio. Gente, olha aí, né? Ocorre na medida em que os indivíduos são identificados com base em algumas características indesejáveis que possuem, a partir disso, são discriminados e desvalorizados pela sociedade. Este tipo de estigma é chamado de estigma social ou público. Gente, será que vocês se enquadram nesse estigma? Ou vocês estão do outro lado da moeda que costumam colocar esse estigma no outro? Será que isso existe na sociedade brasileira? A estereotipagem. O que é isso? Julgamento de uma pessoa com base na percepção sobre o grupo ao qual ela faz parte. Aí, gente, ó, geralmente tá aqui, né? Os muito ricos, os pobres, os médicos. Os estudantes de... Você quer ver uma estereotipagem que existe dentro da universidade? Falar que os alunos de agronomia, de engenharia florestal, é o pessoal da maconha. Sim, e os doidos? É a turma do direito, é a turma de história, não é? E na área da saúde? Os riquinhos é medicina. Os demais são... Gente, olha aí uma marca. Tá vendo aí? Então, gente, a estereotipagem ela sempre é negativa, porque ela faz as minorias terem ódios do grupo predominante. E o predominante ter ódio ou preconceito às minorias. E o bullying? Ficou tão famosa a questão do bullying, né? Prática de ação de violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação e discriminação. Eu sou professor. Eu convivo com todo tipo de aluno. Eu sou professor de ensino fundamental e ensino superior. Gente, eu já vi cada coisa. Pessoas sofrendo bullying porque são participativas, porque fazem exercícios, sim, porque não faltam aula. Olha que absurdo! Aí, os mais inteligentes começaram a sofrer até um preconceito, né? Os nerds. Fulano é nerd. Gente, daí, ó, vai a violência moral, física, os apelidos, a pegação de pé, não é isso? Gente, isso é comum, ó, do ensino fundamental ao ensino superior. Superior, sim. Eu não sei se vocês tiveram convivência no primeiro período juntos.
Mas de cara, pode ter certeza. Repara, sala de aula começou a formar certos grupos. E um grupo ou outro começou a fazer gracinha com indivíduos individuais ou outros grupos. Bullying. Gente, muitas vezes eu estou praticando isso e não estou vendo. Por isso que conhecimento é poder. E as discriminações, né? Baseia-se na separação e distinção de pessoas devido ao quê? Gostos e opiniões. Sim. A aparência, a religião, a idade, ao status social, a raça, a nacionalidade. Gente, as pessoas procuram um motivo para discriminar. Mas tudo está naquele princípio. Fugir do tipo ideal. Gente, brasileiro, por exemplo, eu tenho visto casos no Brasil que tem me assustado. Brasileiro com preconceitos contra estrangeiros. Mas olha estrangeiro. Boliviano, paraguaio, venezuelano, né? Angolanos. Ninguém tem preconceito contra americano, inglês, francês. Opa, você tá vendo aí? O juízo que se faz depende do status econômico e financeiro. Gente, opiniões em política, por exemplo. Hoje, se você for de esquerda, pelo amor de Deus, no Brasil, você tem que ser de direita. Vem cá. As pessoas têm direito de pensar diferente. Né? E aparência, gente? Qual é a aparência ideal? Se você pega um colega que se veste como hippie, pelo amor de Deus. E religião? Já desse inventar perseguição de cristãos no Brasil. Gente, quem não é perseguido no Brasil é cristão, né? O pessoal da religião africana é perseguido, o pessoal do candomblé, da umbanda, né? A gente não consegue entender a religião dos outros. Portanto, a nossa é a correta e acabou. E a idade? Gente, os idosos sofrem, né? Os idosos sofrem. A gente vive num país que desrespeita demais os mais velhos. Sim, ao contrário das sociedades primitivas indígenas que dão um alto valor aos mais velhos. Né? E o status social, gente? Pobre. Falando é pobre. E a raça? Né? O tal do negão. Como o negão sofre, né? Semana eu assisti no jornal e a jornalista falou assim, gente, o Brasil tem que parar com esse negócio de, né? O negro, quando tá parado, é suspeito. Se estiver correndo, é culpado. Por que ela falou isso? Porque o preconceito racial no Brasil é fortíssimo. Vá nos presídios brasileiros, o negro é unanimidade. Vá na favela, é unanimidade. Não é isso? E, gente, a homofobia. Salvador é uma das cidades que mais se matam gays. E já disseram que Salvador é a capital gay do Brasil. Né? Gente, o gay sempre existiu e está em todas as culturas registradas isso. Vai lá no Velho Testamento, na Bíblia, né? Cita-se gays. Não deitei homens com homens, nem mulheres com mulheres. O que é isso? Né? Lá no Velho Testamento proibindo. Homens não transem com homens, mulheres não transem com mulheres, não tenham relação com mulheres. Não é isso? E essa cultura judaica cristã, gente, ela é uma das responsáveis porque de não aceitar os relacionamentos fora, tá? Da condição heterossexual. Homem, mulher. Mulher, homem. Então, olha só. Se manifestam em ações de violência veladas ou explícitas, a intolerância no meio institucional ou informal, negando o direito a uma vida digna. E aí se reverte as coisas. Não, porque duas mulheres se beijando, isso me incomoda. Eu confesso para vocês que duas pessoas se beijando em público me incomoda. Deve ser porque eu sou tímido, mas eu não tenho nada contra, eu fico na minha. Eu evito certas posturas sociais quando eu não concordo ou não gosto. Então, gente, diante de todos esses preconceitos, não é isso? Como conviver, como aceitar isso num mundo de diversidade e tolerância? Malala é aquela moça do Afeganistão, não é isso? Que ela foi perseguida porque mulher lá não pode nem estudar. Além de estudar, ela tinha um blog, não é isso? Tentaram matá-la, né? Ela diz o seguinte,
A diversidade promove a tolerância. Será? A Malala não conheceu o Brasil. A diversidade promove a tolerância. Quando você não encontra pessoas diferentes, não percebe coisas, não percebe o quanto tem em comum com elas. Mas, gente, vamos olhar. A Malala, assim, ela veio de uma realidade, né? Se ela vivesse no Brasil, ela ia reformular as palavras dela, porque nós estamos no país da diversidade. Gente, o Brasil, você tem de tudo. Tudo. De pessoas negras a pessoas loiras, dos olhos azuis, brasileiros. O pessoal acha que baiano é tudo negro, não é? Não é. Olha a nossa cidade, o tanto de baiano loiros. Não é isso? Sim. Brasil é o país que você tem gente alta, baixa, magra, gente com traços orientais, africanos, caucasianos. Gente, não existe lugar do mundo que haja mais diferenças do que o Brasil. Tanto é, olha essa vacina da Covid-19, todo mundo quer testar ela no Brasil. Por quê? Por causa da diversidade da população. Se você testa no Brasil e dá certo, gente, possivelmente vai dar certo na África, na Ásia, na Europa. Por quê? Porque tudo está aqui. Mas o que você vê nas ruas do Brasil? A intolerância reinando. Então a Malala ele ia pensar 2 vezes na hora de usar esse conceito no nosso país. Gente, cultura e tolerância. O que é cultura, afinal de contas, né? É a manifestação das formas de vida que caracterizam um povo. Ou seja, gente, tudo que um povo produz e vive é sua cultura. A cultura brasileira ela é riquíssima, ela é diversificada. A comida brasileira, cada região do Brasil tem um tipo de comida. Né? A diversidade já é a expressão dessas inúmeras culturas. Olha nosso país, mais uma vez um exemplo. Tudo está aqui. É igual aos Estados Unidos, gente. A gente pensa, não existe padrão nos Estados Unidos, nem no inglês americano existe padrão. Cada região é um modo de vida, são culturas, são comidas, são modos de se vestir, mas existe o tal do modo de vida americano, né? Um padrão de classe média que tomou conta do mundo. Que nem nos Estados Unidos, gente, isso é de fato. Aí, ó, e uma sociedade globalizada, em que todos os povos hoje estão em contato, nem que seja, gente, pelo modo digital, pela internet. Todo mundo se vê, todo mundo se conhece. Você começa a criticar, por exemplo, certos hábitos de um povo, né? Agora, gente, um mundo que se globalizou, que todas as culturas estão se chocando. Gente, sem tolerância, o que vai acontecer? A destruição da espécie? Por isso, gente, que a gente precisa entender a diversidade para ter tolerância. E aí, lá no conceito da Malala, quando você percebe as diferenças, você tende a ser tolerante. Então, olha só, o reconhecimento da diversidade cultural busca fomentar o respeito e a tolerância pelas diferentes tradições e modos de vida. Então, eu conhecer o outro. Gente, por isso que é importante viajar, sabia? Viaje pelo Brasil, você vai ver o tanto que o Brasil é diferente. E quanto mais eu como comida diferente, vejo pessoas diferentes, roupas diferentes, eu tendo a deixar os meus padrões como os certos e únicos e passo a respeitar os demais. Aí fala aqui, né, que o Brasil é o grande exemplo da grande diversidade cultural. Nós, os Estados Unidos, né, somos países essencialmente imigrantes. Gente, a diversidade tem um elemento que ela é fantástico, que ela é o elemento maior da cultura de um povo, que é a sua língua. Vamos no Brasil? Ah, o Brasil se fala um idioma português. Opa! Oficialmente, o Brasil tem 2 idiomas, né, gente? A linguagem de sinais, chamada de Libras, e o português. Mas, gente, nós temos várias línguas no Brasil. E as línguas indígenas não são levadas em conta? E os imigrantes vendo para cá e tem comunidades que falam a própria língua deles. Em Goiás tem uma comunidade de imigrantes norte-americanos que eles só falam inglês dentro dessa comunidade. Eu tenho comunidade no sul do Brasil que se fala italiano ou alemão. Às vezes é uma dificuldade muito grande de alfabetizar. Aqui, Luiz Eduardo, né? Filhos de pessoas que vêm do sul, porque são crianças que foram criadas que o avô fala alemão brasileiro, e a avó fala italiano brasileiro, e o menino
É aquela mistureira, né? Então, gente, ó, a diversidade cultural é algo que é assegurado mundialmente. Não existe uma lei que fala que eu tenho que ser, mas é uma cultura que se espalhou, né? É preciso promover o que, gente? O diálogo, o respeito e a tolerância, pelo conhecimento, tentando entender o outro. Na antropologia, gente, existe um cientista chamado Levi-Strauss. Strauss falava o seguinte, ó, eu tenho que conhecer uma cultura pelo que ela é, não pelo que eu julgue, não pela minha cultura. Eu tenho que olhar para o outro pelo outro, não pelos meus olhos, não pelos meus conceitos. Então, gente, ó, para isso é que é preciso o Estado, é preciso o governo criar políticas públicas, políticas culturais que mostrem e valorizem a diversidade. Para o pensador Sodré, gente, ó, nunca se falou tanto em diversidade, mas também se vê todos os dias as explosões de preconceito e intolerância a respeito do outro que não pensa da mesma forma. É necessário reconhecer e acolher a diversidade na sua expressão para a maturidade na convivência social e garantia da vida digna para todos os indivíduos que compõem a sociedade. Daí, gente, o conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Vamos entender um pouquinho essa diversidade na prática, ó, né? Olha só, existe diversidade no gênero. Sim, gente, homem e mulher, a gente tem que ver, ó, que o gênero hoje, né, se modificou no sentido de que existem homens, gente, que não querem se considerar mais homens, nem mulheres querem se considerar mais mulheres. Ah, professor, não tolero isso. Gente, é respeitar. É respeitar. Crenças religiosas, gente, a diversidade religiosa para ter predomínio de uma como certa, eu tenho que tomar cuidado com isso. É certa para mim na minha fé, mas na do outro, raça. Opa, será que bonito é ser branco mesmo? Né? Negro não pode ser bonito? Né? Tá na questão da etnicidade, aquele grupo específico. Gente, como é cheio de preconceitos, né? Ah, pessoal do Rio é favelado. Ah, o pessoal de Goiás é o pessoal só da sertanejo. Ah, o pessoal da Amazônia é tudo índio. Ah, o pessoal de São Paulo, o povo só pensa em trabalhar. Né? Estado civil. Nossa, fulano é na cidade. Não casou, não namora. Ih, é lésbica. Ih, o cara é gay. Tipo de famílias, gente. Gente, família hoje é quem tá no mesmo teto. Embaixo do mesmo teto. Você sozinho é uma família hoje em dia. Por quê? Estamos presos naquele conceito de pai e mãe, né? Idades, gente. Respeitar os mais velhos. E as criancinhas, por que não? E educação? Aquela coisa que é muito comum no Brasil ainda. Gente, eu sou professor e eu vou conversar para vocês. Onde eu chego e me identifico como professor, eu sou muito bem respeitado. Sou muito bem aceito onde eu chego, quando digo que eu sou professor. Agora, gente, quando você é analfabeto, você sofre preconceito, sofre piadinhas. Gente, habilidades físicas e mentais. Pessoas que têm deficiência física, gente, né? Hoje a gente dá o nome de cadeirante, eu sou da época que se falava aleijado. Ih, lá vem um aleijadinho. Gente, ó, isso são conceitos que estão presentes, né? Orientação sexual. Ocupação, gente, questão de ocupação. Desempregado, vagabundo. Meu Deus. Língua, né? Não sabe falar direito. Localização geográfica. Opa! Eu tenho um aluno meu no curso de... Tinha um aluno meu no curso de Direito. Um dia ele falou assim pra mim, professor, eu estava numa festa. Nossa, menina linda, né? A gente ficou tal, né? Quando eu falei pra ela que eu morava no Santa Cruz, ela simplesmente me deixou lá sozinho e saiu. Me senti um lixo, professor. Me senti um lixo. Então, gente, quanto mais eu conheço, mais eu convivo. Eu entendo, tá, que o ser humano, tá, ele é uma espécie, mas uma espécie de múltiplas culturas. E é uma espécie de múltiplas formas físicas e mentais. É isso que nos faz humanos. É isso que nos faz racionais. E compreender essa racionalidade, gente, é a forma de termos, tá, um convívio lindo, feliz,
né, na perspectiva de um mundo melhor. Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido esses conceitos. E entendido as nossas profundas diferenças, né, na questão de diversidade, mas dentro de uma mesma espécie. Ok? Um abraço, até a próxima.